Engenheiro e arquiteto. Hoje a gente veio falar para você sobre. Como ser contratado pelo setor público com estudos de tráfego sem precisar esperar por editais. Esse Exa- assunto é muito bom, hein? Exatamente. Esse é o nosso 30 minutos no trânsito. Sim, Eu sou Leonardo, sou engenheiro civil no Brasil, engenheiro de tráfego aqui no Canadá e atuo tanto no Brasil quanto aqui no Canadá. Todos dois com engenharia de tráfego. No Brasil, mais ou menos 20 anos, e aqui já tem quase 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos, como engenheiro de tráfego. Fazendo a mesma coisa que eu fazia no Brasil, eu continuo fazendo aqui. então, o Léo, ele faz estudos de tráfego desde o Brasil. Há 20 anos ele faz estudo de tráfego, né, através da LR Engenharia e na prefeitura também, onde ele trabalhou, ele atuou com engenharia de tráfego. Sempre. E eu sou Roberta, engenheira civil, também atuo com trânsito há mais de 15 anos, eu atuo com engenharia de tráfego, Uhum. com sinalização e até hoje, a gente faz estudos de tráfego, Sim, né? Estudos completos, desde pesquisa até simulação. isso aí. Tudo que o trânsito precisa. É Tudo. disso que o trânsito precisa, né? Exatamente. Então, nesse período que a gente já passou, aí nesses quase 20 e poucos anos já trabalhando dentro da área, a gente já viu muito projeto, né, Roberta? Mas muito mesmo. Projeto de milhões sendo executados assim com base, eu diria, no total achismo, né? Enquanto profissionais técnicos experientes não conseguiam sequer mostrar o seu valor, né? Aquele valor do trabalho, né? Exatamente. Tanto em cidades grandes quanto em cidades pequenas, Sim, você vai ter achismos. Se os estudos e projetos não forem feitos baseados em estudo de tráfego, desde a pesquisa até a simulação, é puro achismo. sim, exatamente. Então, o que que é o tema de hoje, Léo? Então, hoje nosso objetivo é como você, engenheiro e arquiteto que quer trabalhar com estudos de tráfego, como pode gerar demandas. Que o negócio é esse, como gerar demandas para que o poder público contrate seu serviço técnico, contrate você, engenheiro e arquiteto. Seja ele para um estudo de tráfego pequeno, para uma interseção, para um corredor, para um polo gerador de tráfego, e enfim é você, engenheiro e arquiteto, achar essa demanda, né? Apresentar essa demanda, né? Exatamente. Como você vai mostrar, né, para os Isso, gestores que qualquer obra em via pública precisa de estudo técnico, precisa de estudo de tráfego, isso, desde a pesquisa até a simulação. Nós vamos sim, repetir isso muito, porque é o que o Brasil precisa, é o que o engenheiro de tráfego que hoje atua no Brasil precisa saber, principalmente para poder intervir no trânsito de qualquer forma, isso, né, Léo? E isso. para os novos que estão vindo aí, que já venham já preparados com estudo de tráfego. Exatamente. E aí, só para lembrar que aqui no Canadá, o engenheiro que trabalha com estudo de tráfego, ele também, quando tem uma obra pública, falando especificamente da obra pública, seja ela rápida ou muito rápida, né? Uma obra pública muito rápida, rápida de médio prazo e de longo prazo, todas elas são estudadas e são avaliadas, né? Exatamente. Não é apenas assinar a RT de De obra, jeito não é nenhum. isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do básico, dos fundamentos de qualquer mexida no trânsito, de qualquer intervenção no trânsito. O estudo de Exatamente. tráfego precisa ser elaborado, precisa ser a base para que o engenheiro consiga atuar em todas as atividades, né, pertinentes a essa matéria. Sim. Também, né, Roberta, não é esperar um edital público. Não, de De jeito jeito nenhum. nenhum. Ah, vou ficar aguardando um edital público. Gente, a gente sabe que edital público pode acontecer como pode não acontecer, né? É Exatamente. bom quando acontece, mas eu diria que na situação econômica que o Brasil está, há bastante tempo, aguardar um edital público para a contratação de um engenheiro, para a contratação de uma obra, para a elaboração de um estudo, eu diria que é
muito difícil, né? Exatamente. E também não é entrar por indicação, De jeito longe nenhum. disso. Até mesmo porque a gente sempre ficou por fora disso, né? E também não depender lá de um vereador, de quem indica, né? De um deputado, assim, isso tá fora. Isso Não, não faz parte da nossa, eu diria, da nossa crença, né? Da exatamente. nossa cultura da gente. E aí eu pude ver que realmente o que a gente sempre lutou, sempre brigou, sempre observou, sempre fez as coisas certas. Gente, aqui eu tive a certeza de como é. E eu falo isso porque hoje eu trabalho numa empresa privada, mas eu trabalhei durante 2 anos e meio numa empresa pública, né? Ou seja, numa prefeitura municipal daqui. Então eu tive essa experiência de prefeitura municipal aqui. Então, é entrar, né, para trabalhar, para você procurar o seu contrato sem necessitar de edital público. Você saber como você vai atrás e captar Essa o seu demanda, né? contrato, né? Porque a demanda da engenharia de tráfego, a gente não precisa dizer aqui que ela é infinita, não acaba nunca, né? À medida que você põe intervenções nas ruas, você precisa monitorá-las, né? E isso faz parte de todas as atividades que estão inseridas dentro do trânsito, né? Que é Uhum. a implantação, né? É o estudo, a implantação e o monitoramento. Sim, Então, isso faz parte da engenharia de tráfego, né? Então, sim. nós estamos falando aqui de coisas íntegras, nós estamos falando aqui da gente fazer de acordo com o que estabelece, né, Léo, a ética, né? Isso. Nada fora da ética. Sempre na maior clareza possível, né, Roberta? Exatamente. Prefeituras que fazem obra de requalificação urbana, seja ela qual for, né, sem considerar os impactos no tráfego, isso é um problema e ali é uma demanda, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você vê uma obra sendo construída, que é muito comum isso aí. Na sua cidade, eu tenho certeza. Tem lá uma obra sendo construída, por exemplo, de uma canalização, por várias vezes isso cria um impacto de tráfego naquela região, como se fosse um grande polo gerador de tráfego, porque você elimina uma faixa ou duas, algumas vezes até a rua inteira, e não tem uma saída, né, técnica para isso, porque ninguém pensou. Ali é uma Exatamente. demanda para você, engenheiro e arquiteto que gosta de estudo de tráfego, que quer vir para essa área de tráfego, ali é uma demanda, né? Exatamente. Então, quer dizer, se você sabe, né, o que você precisa fazer, o que precisaria ter sido feito para que essas obras de requalificação, né, fossem efetuadas sem impacto no trânsito, se você está vendo impacto no trânsito, é porque não houve, né, um cuidado com essa questão, né, de avaliação, da questão do estudo de tráfego feito antes dessa obra existir nas ruas. Exatamente. Então, essas obras, né, essas interdições, uma outra situação são as obras financiadas. Muitas obras são financiadas com recursos federais, elas são executadas sem esse estudo prévio, né, de Exato. circulação, porque a obra foi financiada para fazer só uma coisa, mas caberia à prefeitura ou aquele órgão responsável entender o que queria acontecer nas redondezas, né? E isso é Exatamente. importante, né? Às vezes só uma entrega de um projeto, né, que não teve uma avaliação técnica correspondente à questão do trânsito, não só da infraestrutura, mas do trânsito também, então isso é muito necessário que seja feito, Sim, né? Então essa é uma atividade que muitas vezes ela é pulada. Por quê? Porque gestores não conhecem, não conhece. servidores também não têm conhecimento dessa etapa, nem mesmo consultores, né, engenheiros e arquitetos que poderiam estar ali, ó, atuando se soubessem que aquilo ali era necessário. Então, se você vê aí uma obra, um evento, uma, né, corrida em via pública, né, que geralmente eles fazem, ou então fecha uma via para fazer uma festa junina ou qualquer coisa assim, e não houve um estudo, e aí no entorno ali tem uma bagunça no trânsito, isso quer dizer que pularam etapas.
sim. pularam etapas que são atividades da engenharia que engenheiros e arquitetos deixaram de fazer por não saber. É uma demanda tão importante isso que eu gostaria de dar um exemplo na cidade onde eu trabalhei. Eu fiz um projeto de interdição de via, onde a via ia ficar fechada, se eu não me engano, que eu não lembro mais, de 8 horas da manhã até 4 horas da tarde, porque ia ter uma feirinha lá. Não era sempre que tinha, né? Era uma feira. Olha, nós passamos 2 meses fazendo o estudo. Um mês fazendo o estudo, um mês antes já fazendo a implantação das informações do desvio do trânsito, né, Sim. naquela via, já um mês antes. 15 dias antes, o pessoal do marketing da prefeitura lançou isso no site da prefeitura, no Instagram da prefeitura e no Facebook da prefeitura, dizendo que em 15 dias aquela via ficaria fechada. Então, assim, foi um conjunto de situações para fazer uma interdição total, onde teve uma pesquisa, a gente pesquisou o volume de carro que é para lá, o número de pedestres, potencial, o número de pedestres, né, em relação aos outros anos que tiveram, e depois fizemos simulação. E um outro exemplo na cidade ainda lá, numa das principais vias do município, nós tivemos, era uma solicitação de uma comunidade lá fechar também um trecho da via, Uhum. mas não foi possível e a gente provou que não poderia fechar, né? Porque também você pode deixar aberto, Sim, né? Você pode fechar embasado em condição técnica. E nós negamos pela condição técnica, pela sim, condição de insegurança viária. Porque a isso, gente fez análise de visibilidade, a gente fez análise de simulação, a gente simulou, a gente viu que poderia ter problema com o transporte coletivo. O transporte coletivo ia ter que dar uma volta muito maior, então a gente chamou o pessoal do ônibus para discutir, para no final dizer que não poderia ter, naquele momento, naquela situação, o fechamento dessa via. Então, exatamente. mesma forma que você pode ter isso, né? Você pode ter isso que eu digo assim, você pode liberar, mas tem que ser embasado, você também tem que ter competência Argumentos, técnica para dizer, olha, isso não funciona, isso. né? Exatamente. Você não pode colocar em risco, né, a população que Isso, passa por ali, que usa aquele local ali, a população toda, é, por conta de uma intervenção particular que está sendo feita. Então, você tem exatamente. que realmente estudar para ver se é viável. Se não for viável, tem que negar mesmo. A- Até porque, Léo, vou ler aqui, ó, o artigo que fala do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 95, que nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper, né, a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Né? Isso aqui, ó, é muito importante, porque é a lei que está falando que a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução, mas de aprovar é do órgão público, sim, né? E o órgão público, se ele aprovar, então, essa interdição, né? Salvo em caso de emergência, por exemplo, estourou um cano, estourou uma tubulação de esgoto e aquela rua tem que ser interditada de última hora. Isso aí é uma coisa. Agora, quando você precisa e tem como planejar, você não pode fazer uma interdição de via sem que haja um estudo prévio. Né? sim, E é o estudo de tráfego, que ele é seguido de pesquisa, análise e simulação. Então, sim, esse estudo tem que ser feito. Se a prefeitura não tem quem faça, ela precisa contratar supervisa, exatamente. né? E se o gestor não sabe que isso é necessário, ele precisa saber, porque ele não pode se abster à lei. A lei Sim, está dizendo aqui. E se ele se abstém à lei, ele ainda corre o risco de, com o descumprimento desse disposto neste artigo, será punido com multa, tá? Com multa
enquanto perdurar o problema. Sim, Enquanto o problema estiver acontecendo, ele vai ser multado por dia, esse gestor. sim, E o servidor junto que fez essa intervenção sem ter analisado e sem saber quais os problemas causaria. Chega ali na hora e o problema está ali causado, exatamente, né? Tá exatamente. ali acontecendo, A gente né? já viu, por isso que a gente entende que sempre tem essa demanda, né? A gente já viu isso que a Roberta está falando em uma plantação de semáforo onde o técnico, olha que coisa doida, gente, o técnico ele foi com um monte de placa para essa instalação do semáforo. Que seria esse monte de placa? Aí eu perguntei por quê, porque eu trabalhava na empresa de implantação, eu não era da prefeitura na época. Ele disse: não, você traz tipo uma proibido virar à esquerda, uma proibido virar à direita, uma proibido seguir em frente, porque eles implantaram o semáforo e aí foram vendo qual era a melhor situação em campo. Nossa Senhora. E aí foi, não, agora nós vamos proibir a esquerda. Aí proíbe a esquerda. Aí ficava olhando, não, 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 agora libera. Aí, Gente, então, já pensou assim, nisso? Fazer pois é, uma implantação de um semáforo sem saber, inclusive, se era justificável, né, a implantação do semáforo, se o semáforo realmente ia dar conta do problema ali que eles estavam achando ali que estava acontecendo, e ainda, na hora, no momento da instalação do exata, semáforo, definir qual seria a circulação. exatamente. Meu Então, Deus! por isso que a gente fala que no tema que a gente está falando hoje, que seria, né, vou repetir para vocês, que seria como ser contratado pelo setor público com estudos de tráfego, sem precisar esperar por editais, é uma situação como essa. Esses exemplos que a gente deu, por quê? No caso do semáforo, se você entende da coisa, você está vendo o problema, você pode chegar, olha, prefeitura, eu estou aqui. Eu sei Exatamente. fazer, você mostra seu currículo, você apresenta, né, o que você faz, e aí você, com certeza a prefeitura pode te contratar para você resolver essa demanda, né? Isso. E isso, gente, é muito comum, inclusive aqui no Canadá, né? Exatamente. A gente, lá na empresa onde eu trabalho, além de grandes loteamentos, grandes residenciais, grandes planos de mobilidade que a gente faz, nós também fazemos interseções. A prefeitura pede, por favor, olha, eu quero que vocês analisem a questão se vai ser semáforo ou se vai ser rotatória, me dizendo a justificativa de cada um, se vai ter desapropriação, quanto que vai ter o custo, parará. Isso é uma questão que você, aí no Brasil, pode fazer isso, né? Exatamente. Inclusive tem, né, o Código de Trânsito Brasileiro através do Manual 5, né? Sim, Ele faz todo o procedimento ali, ele entrega, né, ele descreve todo o procedimento para você fazer a justificativa de semáforo. E a gente já falou sobre isso num vídeo lá atrás e vamos falar também, né, mais à frente sobre a questão da justificativa de semáforos. Porque é uma questão técnica de engenheiro e arquiteto que precisa assinar um documento sim, dizendo se o semáforo, né, é justificável ou não, isso, né? Se a exatamente. rotatória está justificada ali ou não. Então, tudo isso precisa de uma avaliação técnica, né? Se a interdição, né, feita na via, se ela é justificável fazer, né, uma interdição, se é viável, desculpa, se é viável fazer a interdição ou se não é, porque precisa ser negado se não for viável, né? São pessoas que Exatamente. estão ali sendo colocadas em risco caso haja uma ineficiência ali do trânsito, que o trânsito não consiga fluir de uma forma segura. Então, é necessário, né, gente? Então, só rapidinho, Léo, se você sabe disso, você consegue contrato na prefeitura, você consegue justificar a necessidade do seu trabalho, né? Então, é por isso que nós estamos falando aqui que você não precisa de edital para Não. você conseguir trabalhar no setor público.
inclusive por inexibilidade, né? Quer dizer, inegibilidade, né? Quer dizer, isso você não precisa nem de um concurso Não público. Se precisa. você, se a prefeitura não tem, né, quem faça, e é um serviço, de notório saber, e é um serviço necessário, né, para atender a segurança viária, você pode ir lá sabendo das atividades, sabendo das etapas, tranquilamente você consegue contratos nessas prefeituras, principalmente as Exatamente. pequenas prefeituras. Então, assim, nisso tudo que a Roberta falou, demanda que a gente pode explorar é essa, eu diria, invisibilidade técnica, né, no setor público, porque não é todo lugar que tem dinheiro, e arquiteto responsável por trânsito na Exatamente, cidade, né? Não são todos os municípios que têm isso. Se você está observando que está tendo uma constante frustração das pessoas por conta de eventos mal feitos, né? Não digo não o evento em si, mas a circulação para o evento de uma sim, forma muito mal feita. Se você está observando que tem, é, eu diria, problemas de interseções, problemas de semáforo e etc., exatamente. Semáforo que não atende não nada, atende né? nada, Que não exatamente. tem nem o porquê ele estar ali, ou então um semáforo que não está conseguindo fazer a fluidez, né, acontecer de uma forma segura, sem Exatamente. deixar filas, filas e O tempo filas, de né? pedestre tem que correr no final, né? Exatamente. Essa é clássica. Essa aí Isso. é clássica. Aí tá o local, aí que tá a grande chance de você explorar essa demanda. Eu diria Exatamente. Que isso, é né? infinita, uma demanda infinita, Exatamente, né? Você não, exatamente, nunca mais, você que começou a trabalhar com trânsito, nunca mais vai deixar de ter demanda, exato, deixar de ter contratos, deixar de ter trabalho, deixar de ter, né, o seu faturamento, o seu rendimento todo mês ali, né? exatamente. E você, sempre que tiver nessas condições, você assumir essa demanda aí, né? Que a gente sempre observa que, como eu falei, a invisibilidade técnica disso aí. Exatamente. E é você tendo conhecimento técnico na questão do jeito que nós estamos falando aqui, né? Na base, nos fundamentos da engenharia de tráfego, que vai desde a pesquisa, passando pela análise e simulação, você tendo essas atividades todas, sabendo fazer, não vai nem existir a exclusividade de grandes empresas próximo a políticos trabalhando. Ah, mas é porque só a empresa tal que é É, contratada aqui, toda vez a mesma empresa que trabalha aqui nessa área, não tem abertura para outros. Tem sim, porque se você sabe, né, se você sabe captar esses trabalhos, se você sabe o que falta, talvez essas empresas nem estão fazendo todas as atividades necessárias, nem estão conseguindo atender ao que realmente é necessário no básico ali da engenharia de tráfego. Porque, gente, tantos problemas que existem no trânsito do Brasil é por falta, a gente pode dizer com toda a certeza, é por falta dos estudos de tráfego, sim, tá? exatamente. Pesquisa principalmente não se faz, Não. né? Se intervém Acham que é cara, sem acho que fazer não pesquisa, precisa. exatamente. Acha que é cara, mas tendo dinheiro, né, disponível para fazer isso aí. Porque existem verbas federais, né, de outros financiamentos que podem atender a esse tipo de atividade. E está Exato. deixando de ser feito. E engenheiro e arquiteto deixando de trabalhar, deixando de atuar numa área de tão grande demanda, né? Exatamente. Eu gostaria de pontuar agora onde a engenharia de tráfego, que a gente entende que é essencial no setor público, onde a gente entende que cenários, onde os estudos deveriam ser obrigatórios, Exatamente. né? Eles são obrigatórios, deveriam não. É, Onde eles são obrigatórios, porque onde tem trânsito, né, Léo? É exatamente, obrigatório ter isso, né? exatamente.
Então, onde tem necessidade técnica, sim, por exemplo, quando você tem, como eu dei um exemplo, você está com uma interseção lá com problemática que você consegue enxergar, para quem entende um pouquinho, observa lá é necessidade técnica. Quando tem, por exemplo, uma nova rede de esgoto passando, né, na rua, na implantação, nessa, precisa de uma intervenção, precisa de um engenheiro do de ter planejado tráfego ter tudo aquilo planejado antes. exatamente. Um estudo que é muito importante antes da implantação de qualquer obra e depois. Sim, Lembrando que o antes e depois não é um mês antes e um mês depois, não, né? Aqui no Canadá, através da literatura que é usada inclusive como base para o Brasil, como da Federal Highway e outras, é no mínimo um ano. Então sim, você faz uma pesquisa, pode ser próximo ao fechamento ou alteração do que for, e depois de pronta, após um ano, você faz esse estudo novamente, né? exatamente. Então, a obra com interdição de vio, uma coisa que é muito importante que pouca gente faz, plano de desvio de obra, Exatamente. né? Sempre, né, É Léo? Assim, ó, fundamental. resumindo, tudo que vai, né, ampliar uma via ou então restringir, né, afunilar, estreitar uma via, é necessário que seja feito estudo de tráfego. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma interdição e vai precisar de desvios, o que que vai acontecer com esse trânsito? Ele vai sair daquele local que ele passava e ele vai para outros. Ele Aham. indo para outros lugares, esse tráfego, o que que acontece nessas ruas? Ele não, ele estreita as ruas para onde ele vai. Por quê? Porque vai ter um volume maior de veículos nessas ruas do que geralmente tem, Uhum. né? Então, por isso é necessário fazer o estudo de tráfego, para você saber se a rua tal, se a rua assado, se a rua assim, vai ter condição de absorver aquele volume de veículos, Sim, de absorver o volume de pedestres nas calçadas, de absorver um tráfego de ciclista que passa por ali e não vai poder passar mais, né? Vai todo mundo andar apertadinho na mesma rua? Ou como é que vai separar isso? Como é que vai, né, dividir esses tráfegos todos? O ônibus, por onde vai passar? E se precisar de ambulância passar? Veículos de emergência, de corpo de bombeiro. Então, gente, tem que se fazer estudos de tráfego, porque tem, você imagina se você fecha uma via ou se você faz uma intervenção que proíbe um movimento que antes era permitido, ou qualquer coisa nesse modelo, e o trânsito tenha que ser realocado, né, Léo? Então, precisa saber se essas vias vão comportar esse trânsito, exato. né? Também uma demanda para o engenheiro de tráfego, uma análise de impacto, né, do empreendimento no entorno. Esse aí é clássico, né, que tem que ser contratado, o Isso. engenheiro e arquiteto. Normalmente vem embasado pelo termo de referência feito pelo município. Aí o município precisa, né, de saber elaborar um termo de referência. Se não sabe, cabe a você dizer, olha, eu sei fazer. Vai lá, entra, como a Roberta falou, né, dentro da condição de inexigibilidade, e aí você faz o termo de referência, né, para Exatamente. isso. É uma outra demanda, né, que a gente cansa de ver, a revitalização da sinalização horizontal e vertical. Gente, quando vai se fazer uma revitalização de uma sinalização horizontal e vertical, não é pintar o que já está pintado, só passar por cima e colocar a placa, trocar a placa que estava amassada, que estava rasgada, enfim, Não é não é isso. isso. Nesse caso da implantação, é chegar e falar, ah, vai ter uma revitalização? Vai, então vamos ver o projeto. O que que pode ser melhorado? Exatamente. Visibilidade está legal? Conspicuidade está legal? Distância do semáforo está legal?
exatamente. Semáforo está com a altura correta? As placas estão nas distâncias As corretas? travessias estão atendendo Estão às atendendo? necessidades do pedestre, Exatamente. O né? clássico, o pedestre precisa correr no final, né? Exatamente. Isso é clássico, gente. Então, mas para isso, né? Fazer projetos, fazer esses estudos, sempre embasado, muito embasado na pesquisa, né? Por isso que precisa. Então, seja ele para um novo estudo, para um novo estudo não, né? Para um estudo de circulação aí nem se fala que precisa disso, né? Isso. Para alguns estudos de segurança viária, precisa se fazer algumas pesquisas mesmo, fazer estudos, por exemplo, de visibilidade, do triângulo de visibilidade, fazer um estudo de requalificação, talvez, que se vai alargar ou reduzir, pesquisa, análise, simula para ver se realmente precisa abrir. Então, isso tudo são condições que são abertas para engenheiros e arquitetos poderem trabalhar com estudo de tráfego. São demandas que você pode chegar, todas essas que a gente falou, são todas que você pode chegar lá e solicitar, Exatamente. né? E esse especialista, né, em estudo de tráfego, ele não fica sem trabalho. Então, ele não fica sem, passando por períodos de queda e né, de sobe e desce de sazonais, né, de trabalho. Então, porque o trânsito existe a todo momento, né? E a prefeitura e que não esteja fazendo, né, continuadamente trabalhos, projetos, melhorando, ele está deixando de fazer esse serviço, está Uhum. deixando de colocar segurança nas ruas. Não é só pintar, como o Léo falou, Não, não é só fazer sinalização, colocar sinalização do jeito que estava, trocar placa velha para placa nova, não é isso. Né? Manutenção da sinalização não é isso. Manutenção da sinalização é você estar a todo momento, de acordo com o monitoramento, de acordo com as solicitações que chegam no órgão, que chega a todo momento, porque os munícipes fazem solicitação, porque eles conseguem enxergar problemas, mas às vezes até levando uma solução errada, né, como um quebra-mola, como um semáforo. Isso precisa tudo ser analisado periodicamente, não é só mesmo, só a implantação e pronto, acabou, não é isso, não, né? Então, se você é capacitado nisso, em estudo de tráfego, você tem os olhos de águia, porque você isso. consegue enxergar o que é necessário, né, fazer, o que é necessário de atividades que está faltando ali, que a prefeitura não está dando conta de fazer. Por quê? Porque não tem quem conheça as atividades todas que são necessárias. Então, por isso que, se você tem esse olho de águia, você consegue ter contratos infinitos, né, Exatamente. no trânsito. E aí, você pode estar pensando aí, mas eu não sei como convencer a prefeitura ou alguém para fazer. Gente, crie um portfólio, por exemplo, se o problema é rotatória e você, né, aluno nosso, sabe fazer uma rotatória, ou quando for aluno nosso, você vai aprender a fazer uma rotatória. Basta você pegar algumas imagens de Sim, YouTube e tal, ir lá no próprio local, tira algumas fotos, gasta lá 10 minutinhos tirando foto, fazendo vídeo lá, faz esse trabalho aí de 5 10 minutos lá e leva, fala, olha, vocês estão com esse problema aqui, exatamente. né? Porque a gente daqui, isso é caso real Sim, nosso, né? Nós tivemos um aluno, eu não lembro de que lugar que era, que ele apresentou uma rotatória e estava pedindo ajuda. E aí eu e o Roberta falou: olha, a gente não conhece o lugar, mas com certeza nessa aproximação tem um excesso de velocidade, aqui dentro da via circulante se deve ter um acidente aqui. E a outra que aí ele parou, né? Tava na nossa aula, ele parou, mas você já foi no local? Eu falei, não, mas é a foto que você está mostrando aqui da rotatória, é isso. Então, o que eu acho que você deveria fazer era isso, 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 isso.
Aí ele foi, seguiu o caminho dele, fez esse negócio. Uma outra aluna também pediu uma ajuda nisso, e ela conseguiu depois até não sei se foi Foi melhoria de promovida, cargo, ou né? foi uma promoção de cargo, ou de Exatamente. salário, alguma coisa, numa condição como essa. Então, se você tem conhecimento, algumas vezes você não precisa nem ir lá, só você olhar, você fala, olha, tá com problema aqui, aqui, Exatamente. aqui, acolá. Você conhecendo os parâmetros, você sabe, né, fazer a comparação e saber qual é o problema. Isso. Porque trânsito, gente, é muito padrão, né? É muito padrão mesmo. E precisa ser padrão, sim, tanto em todas as intervenções nas ruas, quanto nos cálculos também. Né? Os cálculos também, porque a gente, engenharia é exatas, e o trânsito não deixa de ser engenharia, é exatas. Então, a padronização, no que eu digo assim, em questões de tratamentos e parâmetros iguais, né, e você fazer as mesmas análises sempre, de uma forma padronizada, é o que te garante que você vai conseguir, diagnosticar facilmente qualquer problema por foto, Uhum, inclusive, né? exatamente. Então, quer dizer, você tendo o diagnóstico, você leva lá no órgão e mostra, porque Sim, enquanto eles não têm conhecimento do problema, eles não vão agir não e vão. não vão nem querer, nem vão cogitar em contratar. Mas assim que você apresenta o problema e dá o diagnóstico e fala qual é o diagnóstico e tudo mais, né, com todos o seu embasamento ali nos estudos que você fez previamente, sabendo, né, como é que se faz, então você consegue contratos assim nas prefeituras aos montes, né? Porque nós temos quantas cidades no Brasil e que precisam de profissionais dessa especialidade, Exato. né? Por que que os gestores, eles não contratam você, mas eles podem passar a contratar? Alguns problemas impedem essas contratações. Primeiro, que isso eu falo que é clássica, né? É o gestor não saber que precisa de estudo de tráfego. Exato. Esse é o primeiro. Porque a parte de tráfego e trânsito está tão largada ao longo dos anos que eles acham que não precisa, que se resolve sozinho. E a gente sabe que não é assim, né? Exatamente. Engenharia de tráfego não se resolve sozinha, precisa de um engenheiro. Senão Exatamente. começa a aparecer também muitos especialistas, né, Roberto? Ah, mexe com isso, sabe aquilo outro, mas na verdade não sabe nada. Uma outra, o setor jurídico tem medo de contratar sem edital. Olha, se você apresentar os documentos e estiver dentro da condição de inexigibilidade, você pode ser contratado sem problema algum, Exatamente. né? Né? E trânsito com certeza vai estar. Se o gestor de trânsito não sabe contratar, porque ele não tem quem o assessore, então, né, como é que ele vai contratar? Ele não vai contratar. Exato. Assim como o setor jurídico também, se o gestor não solicitar sobre, como ele pode contratar, se ele nem pensou em contratar, como é que essa contratação vai Pois sair? é. Sai. Agora, uma outra verdade é o seguinte: os engenheiros municipais, porque a gente já foi, é uma demanda enlouquecida. Isso. Então, muitas vezes, ele não tem tempo para estruturar todo o processo técnico, Exato. né? Ele não tem condição de se fazer o estudo básico, pegar uma pesquisa, fazer o diagnóstico da pesquisa, simular e etc. Então, ele não consegue fazer essa cadeia, né? Ele não Exato. tem um profissional que entregue também esse projeto completo. E Exato. aí que entra essa demanda e você pode fazer, Então, é né? exatamente. Talvez o engenheiro, né, do município, ele esteja lá apagando fogo, fazendo um monte de coisa, né, apagando fogo, mas sendo mais um ali, sendo um igual a todos os demais. É, Porque ele não sabe resolver a base. Então, ele sai apagando fogo, né? Isso não é legal, né? Isso não é uma questão. Ah, esse engenheiro faz.
o arquiteto, ele faz, nossa senhora, ele trabalha demais, ele faz muita coisa ao mesmo tempo, ele consegue dar conta de um monte de coisa. Na verdade, ele não consegue dar conta de nada, porque ele vai apagando fogo só, né? E o planejamento, os estudos vão ficando para ninguém fazer. Isso é uma questão que acontece na maioria das cidades no Brasil, e isso não é uma coisa que vai resolver. Tanto que a gente está vendo aí como é que o trânsito do Brasil está. O que vai resolver, o que vai ser referência mesmo, é aquele profissional que consegue fazer as coisas de pouquinho em pouquinho, mas tudo planejado. Isso, E ele vai chegar lá uma hora. Vai chegar uma hora que todo o trânsito da cidade já vai ter um planejamento e já vai saber o que que vai ter que fazer, né, a cada tempo e não sair apagando fogo. Esse sim é o profissional referência, que é tido como exato, referência. exatamente. E aí, né, esse profissional ele tem que entregar um pacote completo, né? Que Isso, é isso que o Roberto está falando. Então, tem que ter um diagnóstico da situação, a proposta dali, elaborar uma minuta, né, ou algo parecido, exato. incluindo dentro dela justificativa técnica, por exemplo, você vai ter semáforo, você vai ter rotatória, você vai ter qualquer outra coisa, e uma simulação. Então, precisa passar por esse caminho aí. Exato. E aí eu não posso deixar de dar um exemplo daqui que nós aqui, aliás, nós não, eu não estou mais nada, mas quando a gente estava na prefeitura, a gente fazia isso, a gente contratava uma empresa de engenharia de tráfego para determinadas situações, como eu tinha falado antes, né? Uhum. Onde ele realmente entregava isso. A gente entregava todo o material que tinha, né? Todos eles, as pesquisas que a gente tinha, etc. E aí, essa empresa, ela fazia essa avaliação. No caso lá que eu trabalhei no setor de engenharia de segurança viária, né, de operações, então a gente passava todos os dados referentes à segurança viária, como velocidade, como o número total de colisões que aconteceram nos últimos 5 anos, e etc., para essa empresa poder fazer uma análise daquilo tudo. Porque aqui é muito comum também o seguinte: quem está na prefeitura fazer uma análise e aí é contratada uma empresa, como se fosse uma auditoria, uma empresa mesmo de engenharia de tráfego, para comparar com os dados do que foi feito pela prefeitura. Sim, E aí você tem a certeza do que está lá, principalmente aqueles localidades que tiveram problemas graves e etc., né, exatamente. ao longo do tempo. Então, e dessa forma, né, você pode oferecer o seu produto técnico, né, para ser contratado, estruturado já e pronto por inexigibilidade É, ou convênio com a universidade, empresa júnior, ou até mesmo plano diretor, né, via plano diretor e recursos parlamentares. Então, existem várias formas de contratação, tá, gente? Essa não é uma especialidade nossa, tá falando aqui sobre contratação, mas existe. Se você pegar a nova legislação, né, de estações, a 14.133 de 21, de 2021, lá você tem tudo explicando como é que você pode conseguir os seus contratos. é, Quer dizer, está tudo na legislação. Se o seu trabalho for contratado por inexigibilidade, né? Eu sempre me enrolo. Então, aí é o primeiro para depois você conseguir todos os outros, exatamente, né? É só você conseguir o primeiro. Então é você pegar um diagnóstico de algum problema e levar, né? Levar, esse vai ser o primeiro trabalho que você vai apresentar lá por inexigibilidade e vai conseguir o seu primeiro contrato. Mas para exatamente, isso você precisa estar especializado em estudos de tráfego, exato, exatamente, porque só assim você vai conseguir definir, você vai conseguir identificar
todas as atividades e todas as etapas de um estudo, né? Então, e você que vai ter que reportar esse conhecimento para o órgão público, porque às vezes ele nem conhece, né? E fazer com que essa contratação saia, né? Uhum, exatamente. Agora, é, como você pode ser contratado ainda, diria, nesse mês, mas assim, de uma forma muito mais rápida? A gente passou aqui o tempo todo falando de você escolher um problema, né? Porque Isso. toda cidade tem um problema. Todo. Não, não adianta. É a falta de sinalização, problema de colisão, problema de não respeito, o melhor, né? De não obediência à sinalização. Se tem problema de travessia de pedestre. Então, escolha um problema. Se você conhecer bem esse problema, ajuda bastante, né? Então, exemplo que a gente falou, rotatórias, Semáforos, né? filas inesperadas que passou a acontecer, Uma é, área escolar uma área insegura, escolar né? bastante Que não tem segura, sinalização, isso. que não tem calçadas, né? Isso. Então, a primeira coisa, faça um diagnóstico assim de uma forma mais sucinta, né? Mais rápida. Você fazendo observações de campo, contagem simples ou coisa mais robusta se você tiver. Aí nisso dou um exemplo. Meu primeiro projeto na minha vida, eu não entendia nada de engenharia de tráfego ainda em, sei lá, acho que 2005, eu acho, né? Não, 2003, dois- 2002, meu primeiro projeto. Eu não tinha ideia do que fazer e veio uma demanda que era resolver a situação porque tinha uma fila enorme. Hoje eu já sei o que é uma fila enorme, né? Posso dizer o que é. Mas na época eu não tinha ideia. Para mim, uma fila enorme já era mais de três carros, já podia ser configurado como três. Não podia ter carro nenhum, né? Podia É, sobrar carro nenhum. exatamente. Mas aí eu fiz um diagnóstico muito rápido. Como que foi esse diagnóstico? Eu olhei a fila e comecei a contar. Pá, 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 pá. Fiquei olhando o semáforo, eu acho que uns 10 ciclos, que deve dar aí uns 15 minutos, 10 minutos, aí 20 minutos, dependendo do semáforo. Aquele semáforo eu não lembro qual era o tempo, mas eu fiquei olhando o tempo lá e qual era a fila que dava. A fila que dava até onde ia e quantos carros viravam à esquerda por aquele tempo. E aí eu cheguei, eu fiz as contas lá, contei quantos carros tinham e quantos carros estavam virando à esquerda, que o problema era a esquerda. Olhei a distância de travessia de pedestres. Fui bem no básico mesmo, como eu falei, era meu primeiro. Eu tinha, eu acho que 3, 4 meses de prefeitura, não entendia nada Nessa ainda. época, a prefeitura ainda implantava, né, geometria à base do achismo, né? É, Sem fazer estudo de tráfego, né? o pessoal falava, o pessoal pedia, ia lá e se fazia. Aí eu olhei aquilo lá, contei. Quando eu vi, no final das contas, as minhas contas deram que a virada à esquerda para aquele tempo semafórico, eu ia precisar de uma fila de 6 carros. Aí eu falei, nossa, mas 6 carros já era muita coisa, né? Ainda, eu lembro que na época ainda calculei errado, né? Eu calculei que o espaço era de 5 metros, então vocês veem 5,30. Normalmente o correto seria usar 7, né? Aí eu falei, vamos botar uns 35 metros. Aí eu pedi, fiz um desenho ainda, deixei lá de 35 metros e, gente, o negócio funcionou. E aí eu comecei a minha vida com Mas, pesquisa, com análise, tudo dessa maneira. tipo, Então, não, desde lá não de vou passar, trás. da próxima, não vou passar mais o susto que eu passei no primeiro, né? Exatamente, Eu já vou saber um pouquinho exatamente, mais. exatamente. Exatamente. Então, e hoje a gente tem recursos muito mais fáceis para a gente poder fazer esses estudos, porque você tem hoje, né, as imagens de satélite, Sim, que naquela época não tinha. é, Naquela época ele tinha que desenhar lá o quarteirão, medir na rua e sair fazendo.
né? Hoje não, hoje você tem a imagem de satélite, você pode fazer O por Maps, ali. inclusive, tem um sistema no trânsito de cores, né? Que está verde, Exatamente. que está fluindo mais rápido, Isso, vermelho. Ali não, assim, do ponto de vista técnico, não ajuda muito, não. Mas dá para você ter uma ideia ali que, olha, em determinado horário ali tá tendo uma redução de velocidade, exatamente. né? Então, hoje, com a tecnologia aí ajudando a gente, né, e drones e tudo mais, Aham. a gente hoje pode fazer um trabalho muito mais certeiro do que antigamente, né? Exatamente. E aí, a partir daí, né, Roberta, com esses exemplos que eu dei, então, se você está de fora, está fazendo isso, você montar uma proposta técnica, né, fazer um estudo de tráfego com foco, né, no impacto, se for de segurança, inclui um mini relatório dizendo as justificativas, os objetivos, a metodologia. Olha, eu vou pesquisar isso, vou fazer essa análise, vou simular assim, Exatamente. Qual a né? metodologia que você vai usar de pesquisa, É, análise e simulação, isso, né? coloca um exemplo de intervenção e entrega isso tudo ao gestor como uma solução, né, completa com a minuta de contratação. Inclua também um termo de referência, Um modelo, né? modelo, muito cuidado com o termo de referência, porque tem termo de referência que vai de formigueira a bomba atômica, e aí tem que tomar cuidado na hora de elaborar, né? Exatamente, mas aquele que conhece, né, aquele que é Sim, capacitado, ele sabe elaborar um termo de referência. O que não conhece, até mesmo tantos setores públicos não, né, os profissionais que não são capacitados e que atuam no trânsito, né, às vezes e não têm especialidade no trânsito, ele é um engenheiro, né, mas não tem sem especialidade no trânsito, ele às vezes faz um termo de referência também que não atende, né? né? E Então, aí, exatamente. Aí você apresenta isso, né, com um ganho para o seu gestor lá, a pessoa que está. E é sempre importante você ir eliminando os problemas que ele pode ter, as dores que ele tem, né? isso. Então, é, você apresentar, olha, aqui você tem esse tipo de problema com acidente, você não vai ter mais. Ah, e o que que eu ganho com isso? Sempre tem isso, né? O que que eu Sim, ganho com isso? Olha, você vai ter menos crítica, você vai ter economia de dinheiro, você vai ter um respaldo jurídico e e técnico, né? técnico, exatamente. E de quebra, você pode até agradar um político, que não é o objetivo, mas você pode até agradar de uma forma, com o estudo que você está fazendo técnico, que aí você acaba agradando lá o político, que eu digo seria o secretário Sim, o ou gestor o da pasta de gestor trânsito. da pasta por isso, né? Exatamente. Quer dizer, esse é o objetivo, porque você também tem que levar para o gestor público, né, para o político, você tem que levar para ele o que ele quer atender. E ele quer atender ao máximo da população possível para poder, né, ele ter os ganhos dele lá, né, para ele ter os votos dele, para ele ser eleito de novo, né, para a administração ser eleita e tudo mais, né? É isso que o político quer. Ele quer, né, popularidade. E trânsito é uma área que popularidade é o nome, né, Léo? É, Porque popularidade é o principal do trânsito é a popularidade. Todo mundo quer um trânsito fluido, exatamente, seguro e de qualidade, né? exatamente. Então, aí, ó, depois disso tudo que o Léo falou, você pode ainda propor um contrato rápido. Que se ele já gostou de você, você já propõe, ó, prefeito, então vamos fazer um contrato. A gente consegue por inexigibilidade, porque é um serviço de notório saber, e aqui você não tem ninguém que faça, então eu posso te atender. Eu só preciso que seja ser contratado. E aí, gente, Exatamente. pronto. E a gente fala isso por experiência, porque a gente já fez isso, tá, gente? Você tem aí, Né? no mínimo, um contrato de 15 mil reais, Exatamente. né? Né, Roberta? Vale lembrar que a gente já fez muito isso, Exatamente, a gente tá? fazia isso. Quando a gente saía para uma cidade para atender algum projeto que a gente já estava contratado para fazer, a gente passava em outras cidades Exato.
menores, né? Sempre cidades pequenas, para poder oferecer nosso serviço. A gente Isso. passava, olhava, via Já quais os filmava problemas que algumas vezes, já tinha. até filmava, né? Exatamente, naquela época não tinha, né, essa, Celular, imagem por satélite. nem Então, celular, não é, tinha Google Maps exatamente. Então a gente já filmava com a nossa câmerazinha que a gente andava com ela sempre para essas coisas nessas aí. viagens. E a gente passava nas cidades pequenas e via o problema para ir lá conversar, pedir uma horinha lá com o prefeito mesmo, né? Porque Sim, às vezes não era nem o secretário, nem tinha o secretário de uma não pasta tinha. específica que era trânsito. É, Era logo com o prefeito, né? Então, assim, tudo na tranquilidade, tudo na íntegra, sem esqueminha nenhum, né? A gente só ia lá oferecer nosso serviço. E muitas vezes a gente, na maioria das vezes, a gente tinha esses contratos, né? exatamente. Então, faça isso. Se você quer se especializar nessa área, você tem toda a possibilidade de ter contrato. Porque lembrando nisso, a gente tomou alguns nãos, né? Claro, sempre Mas, tem. mas o não a gente já tinha. Sim. A gente já tinha certeza que tinha um não, então não custava nada ir lá, já tinha um não, ó, não, tá bom. Exatamente. Você iria apresentar a sua competência, né? Exatamente, A intenção disso é você apresentar a sua competência, apresentar o que você sabe fazer, né? O que está faltando ali que o prefeito não viu, que o gestor não viu e você está vendo. É dessa forma. Só assim que você tem como mostrar realmente, porque às vezes você fala assim, ó, eu vi ali, eu não sou da cidade, eu estou passando e eu gostaria de trabalhar no trânsito da sua cidade. Eu olhei lá tal local, eu vi esse tal problema. Ele vai até concordar. Eu falo assim, realmente, lá nesse local já tem esse problema que, né, com recorrência eu recebo reclamações. Então, é assim que a gente faz, é mostrando que a gente sabe fazer, porque a gente sabe identificar problemas, sim, né, e resolvê-los. Então, é assim, gente. Então, concluindo aqui, né, porque a gente já passou bastante. Então, engenheiros e arquitetos estão esperando edital enquanto as cidades esperam por soluções. E exato, aí, você fica aí esperando e a cidade esperando. Você espera por contrato, por edital, e a cidade espera por solução. Então, em vez de ficar os dois esperando, junta isso aí, ó. Vai lá, já resolve isso logo. Você vai lá e pega o seu contrato. O estudo de tráfego é a ferramenta que justifica, valida, né, Léo? E protege qualquer intervenção em via pública. você vai estar documentado, Somente o estudo de tráfego para você colocar a intervenção na rua. É sim, só ele que vai justificar tudo. Não vai ter Ministério Público atrás de você, não vai ter leigo falando que deu errado por causa disso, disso, aquilo, outro, porque você vai saber os problemas, porque você fez a pesquisa e analisou. Então, é só vantagem, tá? Você fazer um estudo de tráfego ainda te respalda o valor do contrato que você vai adquirir. Porque você não pode ter um contrato de R$ 20.000 se você vai ali só, tá faltando uma placa, né? Isso não vale R$ 20.000. Você ir lá e definir que está faltando uma placa aqui, outra placa ali, outra placa lá. Então, isso não tem valor nenhum. O valor está no estudo que você exato. faz. É isso que agrega valor ao projeto de sinalização, a, a um estudo muito bem feito de interdição de via, a instalação de semáforos Sim, tudo e relativo, né? tudo relativo ao Relativo ao trânsito. trânsito e estudos de tráfego. Então é importante que você sempre apresente, né? Que você tenha esse estudo de tráfego. Porque no final você pode ser essa ponte entre o caos urbano e uma boa gestão pública. Você Exatamente. ser o cara. E a partir daí você passa a ser autoridade Nessa no matéria. assunto e na região, Exatamente. mesmo Mesmo, começando agora, mesmo iniciando já, agora, né? hoje. Você pode iniciar agora e já ir atrás de um contrato, porque aprendendo estudos de tráfego, você já faz um grande
projeto, um grande estudo. Exatamente. E se você seguir esse passo a passo, pode ser contratado nos próximos 30 dias, tá? E já fazer aí os seus R$ 20.000 ou mais, mesmo se depender de edital, como a gente falou, Uhum. né? E se quiser aprender como montar esse pacote técnico validado, eu posso te mostrar. Léo pode te mostrar. A gente aqui, né, é especialista nisso e a gente pode te mostrar como é que faz. Então, não deixa de dar o seu like, de compartilhar e de seguir o nosso canal aqui, tá bom? Se essa aula foi interessante para você, diz aqui nos comentários, fala aqui para Fala aí pra gente. gente. Exatamente. O que que você entende que isso pode te ajudar? Se isso pode mesmo te ajudar, se a engenharia de tráfego é um caminho na sua vida, né? Fala isso aqui pra gente, tá bom? Então a gente fica aqui por aqui hoje. Tchau, tchau. Tchau.